A gente costuma colocar a medicina num potinho da felicidade, né? Tipo, a aprovação da medicina num potinho da felicidade. Mas quando você é aprovado, enfim, você percebe que a sua vida continua, as inseguranças continuam, elas só são trocadas para outras. Então, eu diria para vocês que é normal se sentir inseguro, é normal ter dúvidas, mas quando você for aprovado, você não vai se lembrar desses momentos, você vai se lembrar do que você não desistiu, que você se manteve resiliente. Porque o que eu, conversando com os meus colegas de classe hoje em dia, eu vejo que é exceção o caso da genialidade, da pessoa que, assim, sabe, já tava, eu vou passar, tenho certeza. São exceções. O que une todo mundo ali foi que, por mais que esses momentos fossem presentes na vida de cada um, de dúvida e insegurança, eles se mantiveram resilientes. Porque o sonho de ser aprovado era maior do que de desistir. Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. E hoje você vai conhecer a história da Andressa, que foi aprovada na Medicina UERJ. Será que foi fácil, difícil, rápido, demorado? O que será que aconteceu no meio desse caminho entre o sonho da medicina e estar cursando medicina agora na UERJ? Fica comigo que depois da vinheta eu e você vamos descobrir tudo. Com vocês, senhorita Andressa, atendendo agora muito mais pela nomenclatura Caloura Médio UERJ. Oi, gente, prazer, Andressa. Tá nervosa? Tô nervosa. Então tá, então vamos lá, pra quebrar o gelo, assim, pra você se apresentar pra galera de uma forma, assim, bem quase ingressando no BBB. Quem é a Andressa num raio-x rápido, assim? Andressa nasceu aonde? Tem quantos anos? Começou com essa história de sonho de medicina? Conta aí um pouco. A Andressa é do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, freguesia. Tenho 20 anos. O sonho de medicina começou bem novinha, assim. Eu tinha uns 6 anos de idade. Caramba! Não sabia mais, assim, vou perpetuar isso até a faculdade. Será que eu vou querer isso mesmo? Mas começou ali, com a minha mãe falando e tal. Teve os momentos que eu fiquei, será que eu tô sendo influenciada? Mas eu acho... Mas na sua família, quem é médico? Ninguém. Ninguém. Só minha mãe, que era um trabalho para escrever texto e era sobre profissões. Aí eu comecei a perguntar para minha mãe, né, sobre as profissões, e ela falou de cara medicina. Mas eu acho que foi assim, crescendo cada vez mais essa vontade e estamos aí, né? E em que momento esse sonhozinho que era de criança, de falar que iria ser médica, começou a se conectar com o entendimento de que, caraca, para ser aprovada em medicina eu vou ter que estudar muito, assim. Isso já despertou mais ou menos em que fase? Eu acho que ingressando, assim, no ensino médio. Meu pai sempre foi muito... assim, tem que estudar. Não só pra passar na faculdade. Uhum. Ele sempre foi o tipo de pai que sentava pra estudar comigo. Então, eu já tinha esse hábito também de estudar. Mas, assim, quando eu entrei no ensino médio, ali foi crescendo. Falei, cara, eu vou ter que começar a estudar e levar a sério. E você foi uma boa aluna no ensino médio? Você formou bastante base? Como é que você saiu desse ensino médio? Sim, no meu ensino médio eu era uma boa aluna e era de uma escola boa, assim. Então, eu tinha uma base boa, assim, antes de entrar no cursinho. Que com certeza te ajuda bastante, né? Demais. E aí, a tua trajetória com o vestibular de medicina em si durou quanto tempo? O que você acha, assim, que foi mais encrespado, assim, nesse meio do caminho, entre sair da escola e a aprovação chegar? No terceiro ano, eu já estava estudando, assim, para ser aprovada. Durou o terceiro ano, que eu conto, assim, e 2 anos de cursinho. Uhum. Acho que o mais difícil foi o emocional, né? Tipo, claro que todo dia você tá ali estudando a matéria, mas eu tinha essa mentalidade também por ter vindo de uma escola boa, que eu ia 1 ano de cursinho, assim, no máximo.
Mas eu cheguei perto, no meu primeiro ano de cursinho, e eu falei, tá, então estamos chegando perto, assim. E aí, no meu segundo ano de cursinho, eu recolhi meus caquinhos e falei, tô chegando lá, então vale a pena a luta, vou continuar aqui, e é isso. Então foi mais o emocional. Mas o que pesava no emocional mais pra você? Tipo, era o medo de não dar certo, comparação, o que mais pegava? Eu acho que o medo de não dar certo, porque é muito concorrido, né, medicina. Então, às vezes eu ficava pensando, será que eu vou conseguir? Será que isso é pra mim? Isso bate muito pro vestibulando de medicina, porque como é tão concorrido, às vezes você fica pensando, será que eu consigo, sabe? Então, eu acho que tem essa questão também do medo da insuficiência, né? exatamente. Tipo, por mais que você saiba que você já tá levando na sério esse projeto de vida há muito tempo, você, por exemplo, que falou que desde o ensino médio já tinha despertado para essa necessidade de estudar de forma dedicada, né? Mas sempre fica aquela duvidazinha, gente, será que tudo que eu faço ainda assim é o suficiente para eu ter resultados? Caramba, é tanta gente e tudo mais. Você tava conversando sobre isso no Stories, eu vi, eu acho que uma vez a linha, né, do que você tá fazendo ainda, mas, tipo, você não consegue enxergar se vai ter resultado. E isso é meio que o limbo do vestibulando, porque você tá todo dia implementando ações, mas você não sabe se essas ações vão ter um resultado. Então, é a história do confiar no processo, né? De confiança. O resultado é o que vem no final. Claro que os resultados ao longo do caminho, nos simulados, nas coletâneas, é muito importante que o aluno estude por metas, que ele esteja o tempo todo se autoavaliando, se autodiagnosticando, porque o erro vai direcionando mesmo o caminho desse crescimento, né, da performance, do aumento de resultado, é claro. Só que esses resultados no meio do caminho, eles são indícios. Eles não são ainda o resultado concreto. O resultado concreto, gata, é o que acontece na hora das provas. Exatamente. Tem aluno que é maravilhoso ao longo do ano, arrebenta nos simulados, chega na hora da prova, se embanana, passa mal, perde pro emocional. Exatamente. E o resultado final é aquele. Ninguém vai falar assim, olha só, hoje aqui no dia da prova, você não foi tão bem, mas a gente fez uma análise de todos os resultados dos seus simulados ao longo do ano e na média deu certo, viu? Não, cara, assim. É ali, real oficial. Por isso que o emocional pega também, porque tudo isso que eu tô falando agora, eu tenho certeza que se você tivesse me ouvindo ainda na condição de vestibulanda, como muita gente que tá assistindo de casa agora, bate um frio Cara, desce um iceberg no estômago na hora. Sim. Que era tipo assim, caraca, isso que essa mulher falou é verdade mesmo. Tipo, por mais que os resultados ao longo do caminho me direcionem, me dêem um gás, me despertem às vezes pra falar, tu tá de corpo mole aí, safada. Vambora, levanta. Eles são os resultados indicativos. Mas eles não são os válidos. Exatamente. O resultado válido é o da prova, é o da hora do vamos ver, né? Então, esse preparo emocional, ele é muito importante. E eu falo sempre sobre isso, que assim, às vezes os alunos, eles têm uma de falar assim, eu não quero pensar na prova. Não, um dia de cada vez, Carol. Eles falam assim pra mim, um dia de cada vez. Não, hoje ainda a gente tá no início do ano, eu tô aqui engolindo meus sapos gelados, tô lidando aqui com meus gaps de conteúdo, solidificando minha biologia, aprendendo minha química, minha física. Eu vou deixar pra pensar no dia da prova depois. Eu já fui muito assim. Só que isso é um problema. Mas teve uma hora que não tem como. Você tem que pensar sobre isso e se preparar até. Porque uma hora vai chegar e o emocional vai pesar muito. Sim. Isso que às vezes diferencia muito do simulado, Claro que no simulado você tem sim um friozinho na barriga e tudo mais. Mas tem gente que não leva a sério. Exatamente. Tem gente que passa o ano todo levando o simulado assim, vem fazer o simulado num nível de descontração que não é a mesma pessoa que vai estar indo fazer a prova. Então eu falo sempre isso, cara, simulado tem que simular, é o óbvio que tem que ser dito, sabe? O simulado, ele tem que simular o mais fidedignamente. Claro que a gente não vai viver a utopia de falar assim, não, a pessoa vai conseguir entrar no mesmo estado emocional de um simulado que o dia da prova. Não.
Não vai não, amor. Mas ela tem que se esforçar para tentar em atitudes, Exatamente. pelo menos em atitudes, né? Aproveitar aquele momento da semana dela para experienciar, Eu fazia simular. E é legal você ter falado sobre isso, porque claramente você nota uma diferença entre quando você não encarava o simulado como uma simulação e quando você passou a encarar. isso. Sim, Como é que era exatamente. isso? Acho que, assim, mais no ensino médio eu não encarava muito assim. Mas no cursinho, eu falava, não, eu preciso tentar simular o máximo possível de como vai ser no dia. Porque no dia, o emocional pra mim é o que mais pesa, assim, sabe? Então, eu realmente parava, assim, antes do simulado, falava... Imaginava, tipo, a sala, Aham. entendeu? Então, isso fazia respiração, tudo isso, método de respiração. Então, isso foi, sim, um ponto importante para a minha aprovação. Na época mais crítica da pandemia, que aí teve adiamento, né, de Enem, você ainda estava no ensino médio nessa parte mais criticona. Que, por exemplo, o ano de 2020 não aconteceu nem prova da UERJ nem do Enem. A prova do Enem ficou adiada para janeiro de 2021 e a prova da UERJ ficou adiada para julho de 2021. Então, assim, foi trevoso. E a galera tinha que simular nesse meio do caminho, ninguém parou, né? A galera tava estudando. E a gente treinava os simulados, ensaiava os simulados em condições muito difíceis. Tipo, as pessoas mesmo em home office, mesmo... Casa. mesmo todo mundo ali... Oh, meu Deus, esqueci a palavra. Eu tô lembrando de confraternização e não tô lembrando da... Confinamento! Ô, Jesus! Mesmo as pessoas confinadas, elas levavam isso muito a sério. Eu via que tinha... Óbvio que não todos, né? Mas tinha uns alunos que levavam isso muito a sério. A galera fazia... com o ar-condicionado desligado, porque tinha um boato, olha isso, tinha um boato de que por conta do caos da pandemia, eles não autorizariam ligar ar-condicionado. Que isso? Porque para ligar ar-condicionado tem que estar tudo fechado. Sim. Então, que seria no máximo ventilador de janela aberta. Janeiro do Rio de Janeiro, Enem. Nossa, parabéns. Então, os alunos treinavam sem ar-condicionado, né? Quem já não tinha, ok, mas quem podia era desligadão, de máscara. Porque foi obrigatório fazer o Enem o Enem 2021 de máscara. Então a galera ficava assim em casa. Imagina quantos domingos. Aí eu lembro até de uma mãe que falou assim pra mim: Carol, mas é óbvio que o rendimento do meu filho não vai ser mensurado da mesma forma porque as condições estão desumanas. Eu falei: gata, estamos vivendo a pandemia. um momento desumano. Tinha aquela incerteza, como que vai ser quando as coisas voltarem, né? Então aquele clichê do treino difícil, jogo fácil, é real. É muito real. É muito real. E eu não vejo as pessoas levando isso a sério, sabe? Por exemplo, às vezes o aluno fala assim pra mim: Carol, tem diferença fazer coletânea, que é a prova antiga, né? E simulado? Eu falo, claro que tem. Uma não substitui a outra necessariamente, mas tem. Porque o simulado, ele é um momento que você realmente, né, se possível... Tem gente que faz simulado de casa... E tá tudo bem, porque aí eu também vejo que a pessoa se esforça pra envolver alguém da família, pra marcar o tempo, né? Tem gente que se fecha num cômodo, tenta fazer as coisas assim de uma forma bem organizadinha. Sim. Você fazia isso, Sim, né? Fechava no meu quarto, colocava o cronômetro. Isso, as pessoas levam a sério. E tem gente que tem a oportunidade de vir para um espaço físico pra fazer o curso, né? Pra fazer o simulado. Então... seja em casa ou seja no curso, né, no espaço físico outro, tem esse momento, né, do ritual que envolve o começo, o cronômetro, o que está acontecendo no meio do caminho, o contrarrelógio, a surpresa das questões inéditas, Sim. o frio na barriga de realmente se perceber sendo testado. Isso é muito diferente, Muito! assim, de quando você não leva a sério. E de quando você muitas vezes está fazendo uma coletânea, porque Carol, eu posso usar uma coletânea como uma ferramenta também fingindo que é um simulado? Pode, só que aí tem uma outra questão. As coletâneas, muitas vezes, são o banco de questões que a gente já usa nas apostilas, Sim. nas listas de exercícios. Então, o que Não mais tem aquela acontece em surpresa. coletânea?
você olha e fala, putz, já decorei essa resposta. Putz, essa daqui eu fiz semana passada. E é por isso que é tão importante levar os simulados a sério. Exatamente. São duas estratégias, são duas ferramentas muito bacanas e que com certeza vão ajudar muito no processo, mas é diferente. Então, isso que a gente falou, esse ponto que a gente falou, né, sobre levar a sério o simulado, é uma temática que a gente está trazendo hoje sobre a importância da gente fazer as coisas com consciência. Você percebe que em algum momento da tua jornada no vestibular, você teve que fazer essa virada, assim? Porque eu sinto que muitos alunos, quando saem do ensino médio e vão direto pro cursinho, no início, eles ainda têm muito uma visão de que o cursinho é o 4º ano do ensino médio. Meio que assim, você tá ali, completamente entregue, à rotina que montaram pra você, ao cronograma de aulas, termina a aula, senta, faz o exercício daquele capítulo, faz o simulado, dá uma olhadinha, tipo... Demora um pouco ainda para o aluno ter aquela consciência de falar assim, cara, cada indivíduo aqui dentro desse espaço tem suas peculiaridades, tem suas individualidades, tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos. Enquanto eu não começar a assumir esse protagonismo, eu começar a olhar para os meus pontos fracos e trabalhar de forma desequilibrada em cima deles, colocar mais energia, mais tempo, mais qualidade, buscar excelência nisso... eu vou continuar, tipo, igual todo mundo. Eu vou continuar ali na zona do bom. E a grande virada da aprovação numa pública de medicina é ir do bom pro excelente. Sim. Como é que foi isso pra você? Como eu disse, no 3º ano do ensino médio eu já estava estudando para passar, mas não era um estudo dessa forma. Ainda era meio assim, assiste a aula, faz exercício, né? E no meu primeiro ano de cursinho, o primeiro semestre também foi muito assim. Mas na metade, assim, do meu primeiro ano de cursinho, eu falei, isso não faz sentido, porque tem coisas que eu sou boa aqui e tem coisas que não, e eu preciso dar maior atenção para isso. E aí meu estudo mudou completamente e eu passei a ter mais autoconhecimento. Isso foi uma coisa fundamental, assim, para mim. Saber o que eu sou boa e ficar mais tranquila, que, tipo, depois eu posso apenas revisar, assim, e o que eu preciso dar maior atenção. Por exemplo, física. Nossa, precisava dar maior atenção para física. Tinha base mesmo ali pra trabalhar ainda, né? Que é aquele Ciências trabalho da que não natureza. rende. É aquele famoso estudo rançoso. Que você já tá entrando em contato com uma coisa que dói, porque toca naquela ferida do eu sou ruim, eu sou fraco. É a parte que eu não gosto, muitas vezes. Mas que precisa ser Mas feito. que precisa, porque é onde você erra sistemicamente. E é um estudo lento mesmo. Exatamente, que exige tempo. E eu acho que uma coisa do vestibulando é essa questão do tempo. Porque ele quer só, tipo, dar o check, assim. E não quer... Não internaliza que certas matérias eu vou precisar ter mais tempo para aprender. Porque às vezes não, eu tenho isso para fazer hoje. E eu preciso completar isso hoje. Mas às vezes não é assim. Que não vai demorar mais, entendeu? Para você realmente entender o conteúdo. Então, foi mais... Quando eu tive essa virada de chave, assim, meu estudo começou a realmente ser mais efetivo, assim. Mas... Tem uma coisa que é muito dolorosa e que geralmente, quando interpretada de uma forma superficial, algumas pessoas até se ofendem quando eu falo isso. Mas é que assim, ó, eu realmente acredito que excelência não combina com mediocridade. E mediocridade eu tô levando ao pé da letra. Não tô falando assim igual xingamento. Seu canalha, seu medíocre, não é isso. Mediocridade eu tô falando no sentido da pessoa se contentar com o médio. Da pessoa se contentar em chegar no bom. Né? A grande maioria das pessoas se contenta em ser ruim. Uma pequena parcela deseja ser bom. E uma nano parcela realmente está decidida a buscar excelência. Porque Sim. é fora da zona de conforto. Né? Então, excelência não combina com mediocridade. Você vai ter que arrancar a casca da ferida, passar aquele metiolate da minha infância, não da tua, que era aquele que ardia brabíssimo, entendeu? E vai ter que encarar seus demônios, vai ter que encarar suas dores, vai ter que encarar suas dificuldades. Não adianta ficar sentindo peninha de você. Ah, imagina se a Andressa tivesse passado a vida dela inteira falando assim, eu sou muito ruim em física, eu não passei até agora por causa de física. Cara, você ficaria quantos 1000 anos Exatamente. nessa, entendeu?
Então, assim, tem uma hora que a gente tem que entender que a excelência não chega. A gente vai buscar. Exatamente. E um dos pontos do que você falou que me fez lembrar desse clichê, né? Excelência não combina com mediocridade, elas são muito inimigas, foi quando você falou sobre tempo. Que o vestibulando, ele parece que vive uma corrida maluca do tempo. Ai, porque a matéria tá acumulando. Ai, mas Carol, como que eu vou parar, tipo, meu cronograma, né? Pra aprender de fato isso que demora pra caramba, que eu sou muito ruim. Eu falo, mas você erra pra caramba, não é? Então, infelizmente, aprendizado não pode envolver mesquinharia com o tempo. Não dá pra negociar o tempo de uma coisa que realmente precisa ser feita. Se algo precisa ser aprendido e você vai ter que meio que deixar os pratinhos das outras coisas caírem pra se dedicar àquilo, você vai. Outra parada, cara, que isso acabou me remetendo também, que eu acho que é um aprendizado que pode fazer uma virada de chave pra quem tá assistindo. Você assistia muita entrevista na época que você era? Algumas. Não muitas, mas algumas eu assistia. Tem umas horas, assim, que vem umas viradas de chave, né? Então, lembrei de uma coisa que eu queria falar, porque pode ajudar alguém também. Que é essa ideia, cara, que prioridade é singular. Sabe? Às vezes as pessoas falam assim, ai, Carol, mas tudo é importante. Eu tenho muita dificuldade de estabelecer prioridade, principalmente os alunos quando estão nas fases mais iniciais, que realmente, cara, a pessoa tem muito que aprender ainda. A pessoa, né, ela ainda é xoxa em matemática, ela é capenga na física, ela tá anêmica na biologia, tipo, ela tá toda esculhambada. E aí ela fala assim, como é que eu vou eleger prioridades se eu sou ruim em tudo? E aí, né, tem as ferramentas, caça-gaps, tem as ferramentas analíticas que vão ali te direcionando na hora de eleger prioridades. Então, beleza, na hora de eleger as prioridades, o plural funciona. Mas na hora de sentar o rabo para estudar, prioridade é singular. Na hora que você tá ali dedicada a aprender, sei lá, fala um conteúdo de física que tu teve que ralar muito. Movimento, que você até falou aí. Hoje eu fiquei assim. Então tá, eu tinha que aprender bem aquela parte de movimentos. Cinemática. Eu tinha que ralar meu cu pra aprender cinema. Aprender, eu tô falando estudar, assistir aula, ver o professor fazer as questões, achar lindo como ele é inteligente, como ele é maravilhoso, mas na hora que tu mesmo vai fazer, não sai. Não tô falando disso, eu tô falando de estudo ativo, aquele que o cérebro parece que tá saindo fumaça, parece que tá derretendo. O famoso que não rende. Na hora que você foi ali estudar cinemática, sentou, parou uma tarde e foi começar a estudar cinemática pra valer. Andressa e o material dela. Cara, essa hora é uma hora que é singular. Porque, assim, se você tá ali estudando cinemática pensando, ai, meu Deus, mas ainda tem aquela lista de matemática que eu não fiz. Meu Deus, qual é a diferença de genoma e código genético mesmo? Meu Deus, transgênico e a gordura trans. Porra, cara, tu não tá fazendo nada direito. Ali é quase um estado meditativo. É muito isso. Não é? É um estado meditativo. Tipo assim, é você e teu BO. Agora eu preciso resolver isso e tirar um tempo só pra isso. Cinemática foi muito assim. Antes eu só tinha as fórmulas gravadas, mas na hora de aplicar o exercício eu ficava assim. Exatamente. E, cara, você passou por uma mudança também que eu acho que deve ter sido muito impactante pra você. Eu tô doida pra te ouvir falar sobre isso. Que é assim, ó. No teu primeiro ano de vestibular pra valer, depois que você saiu do ensino médio, a gente tá falando de 2022, que ainda estávamos ali meio que na ressaca da pandemia, o vestibular da UERJ ainda foi no tal exame único. Sim. Ou seja, prova objetiva, pela terceira vez, não tínhamos o retorno, tão aguardado retorno das discursivas. Aí você chegou perto, mas não passou, catou seus caquinhos, como você contou, e veio para 2023 com sangue nos olhos. Só que, quando chegou 2023, a UERJ anuncia: gata garota, o discursivo voltou. E aí, cara, eu quero saber isso aí, como é que foi? Eu fiquei muito desesperada, porque eu ainda tinha 1 ano de cursinho, então eu não era daquelas pessoas que
tinha feito o discursivo, passou pelo exame único e estava voltando para o discursivo. Não, eu nunca tinha ouvido falar de prova discursiva. No ensino médio, às vezes, eu só fazia discursiva de biologia, assim, às vezes, sabe? Mas... E mesmo assim, tenho certeza que não tinha aquela super preparação e preocupação com o padrão de de resposta. resposta. Não tinha. Tava desesperada quando eu fiquei sabendo. Então, eu acho que meu pai me ajudou muito nesse momento, porque ele teve uma confiança enorme em mim e ele falou, não, você escreve bem, tudo bem, que ele não sabe que tipo, tem um padrão de resposta. Ele falou, não, mas se mudou pra você, vai mudar pra todo mundo. Sensato. Ele falou isso, então eu fiquei... E eu não sei, ele tinha uma coisa que ele falava assim, não, cara, vai, foca na UERJ. Ele sempre falava isso pra mim, então isso me ajudou demais. Mas sim, eu me senti muito insegura, mas era aquilo, uma coisa que tava acontecendo, eu não podia fazer nada pra mudar isso, a não ser enfiar a cara e estudar. A gente bate o pé 3 minutos e depois lembra que é adulto e faz o que tem que fazer, Tem né? que ser feito, eu não posso fazer nada. Voltou o discursivo e é isso, eu vou me preparar da melhor forma possível. E foi aí que eu fiquei e conheci o foco. Então, conta essa história. E como é que o foco aparece na sua vida quando você recebe a notícia da volta das discursivas e você mesmo assim fala, não, é o UERJ, teu pai te incentiva, te apoia. Como é que esse tal de Foco Medicina aparece na tua vida? Então, acho que foi meio aleatório, assim, foi pelo Instagram. Mas quando eu cliquei... É muito engraçado isso, que na verdade, eu já te acompanhava. Só que eu não sabia que você era, tipo, foco. Na verdade, eu não te acompanhava, tipo, como... Uhum. Eu sabia dos seus resumos. Eles apareciam pra mim no Instagram e eu salvava. E eu ficava lendo, assim. Que legal. Das pílulas, os resumos das pílulas, provavelmente. Isso. E tinha tudo salvo, assim. Aí depois apareceu um vídeo do foco, assim, aleatório. E eu cliquei. E aí eu falei... Aqui tem na bio, na dona da... A dona da porra toda. Aí eu, entendi. E aí tinha gente que eu já tinha ouvido falar, né, que tinha sido aprovado. Eu falei, parece ser bom. Aí eu fiquei sabendo da reta final UERJ, que ano passado, eu acho que vocês fizeram uma semana de live, assim. Foi a jornada. Esse ano vai ter também. Então, Jornada da Aprovação Med UERJ, que é um evento online em que a gente fala sobre o vestibular da UERJ, principalmente focado na discursiva. E aí E você participou do evento da jornada. Participei. Queria saber de tudo. Tava tudo novo, assim. Eu falei, preciso procurar saber. E eu falei, acho que eu gostei. Parece bom pra discursiva, sei lá o quê. E aí foi isso. Eu fiquei sabendo da reta final, UERJ. Eu falei, mãe, então acho que eu preciso fazer isso pra conseguir bem nessas provas de discursiva. E aí, como é que foi, assim? Como é que foi a tua organização em termos de reta final UERJ? Porque é uma preparação puxada. São muitos simulados. Coletânea. As aulas, né? 16 aulas de biologia discursivas, 16 aulas de química. Você ainda conciliava com o Enem. Redação UERJ, que tem as suas peculiaridades, tem o livro, tem a dinâmica diferenciada. Como é que você fazia para se organizar? Tô perguntando isso porque eu tenho certeza que das entrevistas que você assistiu, a gente, enquanto almejando algo de quem tá sentado aí já conseguiu, a gente fica assim, cara, me dá uma dica, me fala um negócio aí que eu tô nervoso. A maioria dos alunos tem muito essa dúvida, cara, como que concilia o Enem com a UERJ? Como é que você fazia para conseguir dar conta dessa preparação para discursiva e, ao mesmo tempo, continuar aprendendo a física? Então, eu tinha uma dificuldade maior em ciências da natureza. Então, principalmente física, mas nesse meu último ano, eu foquei muito em física, biologia e química. E, assim... Você já disse isso muitas vezes. A preparação do Enem não exclui a preparação da UERJ. Dominar conteúdo é sempre uma boa. É sempre uma boa. Então, muitas vezes eu consegui achar essa linha em que a UERJ e o Enem se encontravam nos conteúdos. É claro que eu tinha que tirar assim, um tempo a mais para a UERJ, por conta de ser discursivo, enfim. Mas, por exemplo, o livro, eu comecei desde cedo, assim, a ler.
foi um período bem, tipo, fevereiro, assim, acho que eu já tinha lido o livro e levantado umas questões do que, tipo, isso aqui parece, por exemplo, lendo uma frase assim no livro, isso encaixa em certo tema. Eu me questionava sozinha. E eu tirava 2 dias da semana para me preparar para a UERJ, assim, tipo, um dia da semana para assistir as aulas, fazer o exercício antes das aulas, as discursivas, e o domingo fazia o simulado e assistia a correção do simulado e anotava. Você conseguiu usufruir bastante, assim, da dinâmica das aulas da reta final? Demais, demais. Acho que até por ser online, às vezes, eu voltava, anotava, pausava e para anotar, então eu consegui aproveitar bastante. Uma dúvida que muita gente tem, e eu até acredito que tenha sido uma dúvida também sua quando você entrou no curso de reta final UERJ, é assim, caramba, mas é um curso de exercício e a parte teórica? Tipo, como é que fica a parte teórica? Como é que você, na prática, vivenciou isso? Assim, eu queria muito te ouvir mesmo. Por exemplo, na parte, você já até deu um spoiler, você falou... eu procurava fazer a lista de exercícios antes de ir para a aula, e aí na aula eu pausava quando precisava, anotava. Como é que você aproveitou essa dinâmica de, através de um curso de questões, conseguir ainda assim macetar a parte teórica? Nesse meu segundo ano, eu já tinha uma base, né? Tem certas pessoas que elas têm que realmente voltar atrás, pegar um livro para pegar essa base. Mas a base eu já tinha. Eu procurava fazer os exercícios antes, então eu já vinha com dúvidas, assim, para assistir a aula. Do que, corrigir tal resposta, que às vezes eu falava, então está tão, assim, quase. Mas aquele negócio, né, do bom e o excelente. Eu falava, não, eu preciso realmente corrigir isso para na hora da prova não ter essa dúvida. Então, tinha essa questão, e do que eu não sabia, eu anotar, e depois da aula eu voltar pro livro do que eu não sabia. Então, era aquele tempo sozinho meu, estudando. Tipo, biologia, o que eu não sabia. Então, era um aprimoramento. Você sente que, por ser uma preparação para discursiva, que tem a grande peculiaridade de não vir com as alternativas, né? Não tem premissas de resposta como uma objetiva, como um exame de qualificação da própria UERJ, como o Enem, enfim. Você tem uma caixa em branco. Você acha que, por conta disso, você tinha um estudo mais cuidadoso? Claro, com certeza. Eu me atentava sempre a tudo, aos detalhes, porque eu não sabia o que... Mas, assim, vocês também direcionam muito isso, sabe? Do que até onde você precisa saber. Mas, claro que eu tinha, assim, um estudo mais atencioso ali quando eu estava lendo. Eu falava... Isso é importante. Não dá pra saber isso mais ou menos, porque se me perguntar, eu vou ter que desenrolar. Exatamente. E, tipo, às vezes, eu achava... Algumas matérias eu achava que eu tinha a base. Eu falava, mas isso não tá tão consolidado. Deixa eu voltar aqui e realmente entender isso pra eu entender o próximo, entendeu? Um dos maiores medos dos vestibulandos que sonham com a aprovação da UERJ, olhando pra realidade que é encarar que 80% da tua aprovação em termos de nota depende do exame discursivo, né? 40 pontos da biologia, 20 da química e 20 da redação. É o tal padrão técnico de resposta. No final das contas, depois de toda a preparação que você teve, você sentia que isso era um grande bicho de 7 cabeças? Não, porque Não é, né? Vocês falavam tantas vezes, assim, que já quando tava... o verbo foi esse, faz assim. Isso. Indique uma justificativa. Justificar, entendeu? Então, vocês falavam isso tantas vezes, repetiam tantas vezes, que na hora da prova não era o padrão. Fica quase automático, não fica? É uma preocupação a menos na hora da prova. Eu falo isso porque, assim, a galera às vezes faz um escarcéu, né? Inventa umas coisas, eles inventam umas coisas que, quando é indique, tem que responder de um jeito diferente, se for identifique, de indique, de cite, de nomeie. Eu falo, gente, tem o grupo... A gente sempre fala isso, né? Tem o grupo dos verbos de comando objetivos, o grupo dos verbos de comando argumentativos, e
E aí tem uns detalhes ou outros que, como você falou, a gente repete tantas mil vezes que aquilo entra na tua corrente sanguínea, minha filha, que chega na hora da prova, você não fica nem pensando. Você identifica os verbos, aquele feijão com arroz, sublinha, envolve, pai, e se preocupa mais em... E aí, eu sei o que tem que responder ou não, né? Então, isso foi legal você ter falado, porque eu sinto que é um medão que a galera tem, né? A galera acredita muito nessas coisas dos gurus da internet. Não, os gurus da internet! Por favor. De é isso, é aquilo, cuidado e bababá. E na prática do treinamento é muito mais simples, né? Sim, depois que você treina, isso é uma preocupação a menos na prova, realmente. É verdade. Como é que foi a experiência real do dia da prova da tua aprovação? Eu não sei, eu tava tranquila no dia da prova. Tinha um friozinho na barriga, mas eu acho que eu sempre fui muito ansiosa com a questão do tempo no Enem. E na UERJ, com esse modelo voltando, eu acho que eu tava mais tranquila, assim, e tudo mais. Eu acho que também porque, não sei se você sabe, o dia da prova da UERJ foi no dia do meu aniversário. Mas... não era um dia só de prova pra mim. Era o dia do meu aniversário também, então... Era um dia celebrativo, né? Também, então não tinha o peso de ser um dia né, só cara? Pelo amor de Deus. Mas, assim, claro, quando eu sentei lá na cadeira, eu fiz as técnicas de respiração pra me manter calma. Tudo que eu aplicava nos simulados. Então, isso me deixou mais calma pra fazer a prova. Você sentiu na hora da prova que, caraca, a biologia tá mais complicado, ai meu Deus, assim, ou só fluiu? Acho que só fluiu. Acho que, na verdade, o que me chamou a atenção na prova foi não ter visto em biologia. Não tinha... A pauta. Você Você sabe desse babado da pauta? Gente, eu vou contar uma fofoca. O quê? É a primeira vez que eu vou falar sobre isso na internet de Malboro. Nossa. Conta! Cara, você não tá entendendo. Olha o que eu descobri, tá? Descobri. Toda vez a caixa de biologia da prova discursiva era pautada com 6 linhas, isso há 2 décadas de UERJ. Chegamos ano passado e a caceta da caixa de biologia tava igual a de química. Uma caixa em branco, um retângulo em branco sem linha. O que fez alguns alunos escreverem 20 linhas imaginárias dentro daquela caixa, porque eles espremeram a letra e foram fazendo minhoquinha de linha. Mentira. Gente, uma salva de palmas na cara da banca, que se fudeu pra corrigir aquilo depois, né? Então, os alunos... Por isso que eu falo da preparação técnica e emocional. Eu me preparei pra fazer resposta seguindo o padrão em 6 linhas. Meu amor, não tem 6 linhas aqui, matei na minha cabeça. Foi exatamente isso que eu pensei. Eu falei, tá tudo em branco aqui em biologia. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu fui preparada pra fazer. Lógico! É isso, eu vou imaginar que tem 6 linhas, eu vou ser direta ou me estender um pouco mais quando precisar, e é isso. E tá aprovada, entendeu? Nossa, cara, eles zoaram a cabeça do aluno, porque teve aluno... Tem gente que não tem a mente forte. Esse é um dos trabalhos que a gente faz muito no time, você sabe disso. Tipo, mente forte, confiança, né, no teu preparo, Exatamente. Porque... os intemperismos acontecem, cara. Às vezes tu pega um fiscal que fala besteira, você pega... sei lá, acontecem coisas, tipo Teve isso. isso também na minha sala. De, tipo, na prova de química, não pode escrever Fora da caixa. Fora da caixa. Tem que usar atrás, lá no rascunho, sei lá. Aí as pessoas falam, gente, não... Só ignora, né? Pode escrever aqui fora da caixa. Aí, aprovada. Entendeu? É isso que eu falo. Aí, mas por quê? Porque você tinha... Cara, você tinha sido doutrinada. Que podia escrever fora da caixa. E foi tantas vezes que eu falei... Exatamente. Aí calma. Aí, beleza. Aí, quando terminou o rolê da prova, cara, todo mundo sentou, se reuniu e falou assim, então tá, né? Teve uma mudança. Então é isso. A partir de agora, a prova de biologia, assim como a de química, não vai ter mais pauta. Vai ter só a caixa em branco. Cara, eu descobri recentemente, sim, eu descobri, que foi um erro da gráfica. Que não era pra ter acontecido aquilo na prova de biologia. Foi um erro da gráfica. Aí o pessoal deve ter feito A banca deve ter surtado. Mas eles vão a público admitir o erro?
Não, gata. A UERJ é uma relação de amor, mas de vez em quando, principalmente quando a gente pensa no vestibular, assim... Entendeu? A forma como eles conduzem a comunicação pública é complicado, assim. Te amo, UERJ, mas a gente tem que falar a verdade, né? Então, ao que tudo indica, ano que vem, ou melhor, esse ano, dezembro desse ano, teremos caixa de resposta em biologia com as 6 linhas de novo. Então, a galera que não tá sabendo disso e achou, o jogo mudou. Então, agora, na verdade, o que eles querem é que eu escreva mais. Não vai nessa não, porque aí o nego vai ficar treinando em caixinha sem pauta, escrevendo 20 linhas minhoquinhas imaginárias, vai chegar na hora, minha filha, ó, só criar velocidade 5. E acontece que não foi nem a intenção deles. Agora, por que eles não assumem isso publicamente? Faz um comunicado oficial, bota no site. Gente, aconteceu um erro na gráfica, a caixa de resposta de biologia não veio pautada, mas foi um erro. Fiquem tranquilos, no próximo vestibular vai... É tudo bastidor, entendeu? Você tem que saber pelos bastidores. Toma ali vergonha na cara que eu fico doida. Mas tudo bem, foi só um desabafo aqui. Não, a galera já vai sair dessa entrevista. Já vai sair dessa entrevista. Gente, um bafão! Mas imagina, os vestibulandos já tem toda aquela questão que eu disse. Puta. É mais uma preocupação, assim. Eu fico mesmo. Eu fico muito pé da minha vida. Olha aqui, agora eu quero que você me conte do momento em que as notas saíram. Cara... Então, como eu disse, eu já fui muito dessa pessoa de não pensar, né? E aí, nessa hora de sair as notas, eu tava meio assim, nem sei quando sai as notas. Dia 20, alguma coisa, eu só sei que não é no Natal. Então, eu não procurei ver. Na verdade, eu descobri quando me mandaram a lista extraoficial com o listão circulado. Foi assim. Aí depois eu vi a minha nota. Mas eu não acreditei. Foi muito assim, um boom. E eu sempre preferi que fosse assim. Eu nunca fui o tipo de pessoa de... acabou de passar o Enem, vou pegar e corrigir uma por uma. Nunca fui assim. Porque eu tenho esse autoconhecimento que não sustento isso. Então, pra mim, foi um baque, assim. E aí, quando você viu o seu nome no listão extraoficial, ali você começou a acreditar ou ainda não? Mais ou menos. Foi tipo um foguinho se acendendo, assim, sabe? Porque foi... Eu fiz as contas, eu falei, eu acho que eu vou tirar 80 e poucos, mas... Sabendo do último corte de discursivas... o corte de 92, 80 e poucos já era. Você não fazia ideia que o corte ia baixar, né? Não, e foi um baque, assim. Quando eu vi o meu nome, eu fiquei paralisada. Eu lembro que eu tava indo fazer umas compras com a minha mãe. E eu contei pra ela, e já tinha passado, assim, ela tava falando... era próximo do Natal, né? Ela tá comprando coisa pro amigo oculto. Ela perguntando a minha opinião, eu só tava assim no carrinho. Tipo, ela tava falando umas coisas assim. Eu sabia que ela tava falando, mas eu tava... Cara, não acredito. A cabeça em outro lugar. Outro lugar. Foi chocante. E a aprovação? Quando concretizou, Quando assim. concretizou, aí sim... Como se tivesse saído um peso das minhas costas. Foi incrível. E sua família, como é que tá vivendo... Tá, esse momento? Tá no mundo da lua, estão muito felizes. É um sonho compartilhado, são muitas pessoas envolvidas, familiares, amigos, então tá sendo uma alegria enorme. Todo dia eu lembro que eu tô vivendo o que eu tava sonhando, então é maravilhoso. E é muito comum a gente rapidamente esquecer isso, né? Começar a ser engolido pela rotina... A vida não é um mar de rosas, você está na faculdade dos seus sonhos, cursando a sua escolha, vai ser médica, mas o dia a dia, ele impõe uma realidade que não é a lúdica, né? Tem a prova, tem o acordar cedo, tem a encrenca, tem a confusão, tem a pessoa que você não gosta, tem o professor que você não se adaptou, é o material que não sei o quê, é a prova, é decorar aqueles nomes de anatomia. Então, assim, é muito fácil, é da nossa humanidade, assim, esquecer, né? Que tudo que a gente está vivendo, quiçá reclamando, foi um sonho, né? Sim. Realizado.
você não estaria reclamando daquilo se aquele sonho não tivesse sido realizado. Sim. Então, isso que você falou é uma coisa muito, muito marcante mesmo, o quanto a gente precisa, de tempos em tempos, né, recuperar o nosso estado de consciência. Às vezes eu tô assim, no meio da aula, fico, tá, eu não tô entendendo muito aqui, mas é isso, eu tô vivendo o meu sonho. Às vezes no meio da aula, assim, me dá um choque, eu falo, eu passei, cara. E eu espero muito que bom. todo mundo um dia sinta isso, Você sabe? sabe, engraçado você ter falado isso, porque eu me formei, vai fazer 20 anos que eu me formei ano que vem, olha isso, na UFRJ. E desde criancinha eu tinha muito sonho de estudar na UFRJ. Antes de eu saber o que eu queria fazer, eu passava de carro com a minha mãe ali pela linha vermelha, na época nem era linha vermelha, e eu via, né, o prédio do fundão e tal, o hospital, eu falava, mãe, eu quero estudar aqui e tal. E era uma realidade distante, porque meus pais não fizeram faculdade, né, então eu fui a primeira. E era uma realidade distante. Mas aí, quando eu decidi que eu queria fazer biologia, eu botei na cabeça que era lá, e passei meu ensino médio com isso na cabeça. E aí fui aprovada em Ciências Biológicas na UFRJ. E essa emoção, que foi muito forte no começo, ela vai, né, como a gente acabou de falar, ela vai passando, você vai se ocupando com outras coisas, a iniciação científica, aí depois é isso, é aquilo lá. Mas você sabe que até hoje, olha isso, quase 20 anos de formada, que eu entrei na faculdade já tem 20 blau. De vez em quando, eu me coloco pra entrar em contato com essa emoção de novo, de olhar pra trás e falar assim, caraca! Aquilo que era um sonho de criança, aquilo que era uma coisa muito distante. Cara, eu consegui, olha onde eu isso. cheguei. É muito bom, cara, é muito bom. Por isso que eu digo que eu sei que o processo, ele é muito desafiador, amedrontador, machuca a gente, porque toca nos nossos pontos mais vulneráveis, aquilo que a gente falou no começo. Por mais que eu faça e me dedique, seja esforçada, tem aquela dúvida constante que machuca mesmo. É como se ficasse, sabe, cutucando, assim, um machucado que é, será que eu vou ser boa o suficiente? Será que vai dar? Será que é esse ano? Ai, meu Deus. Mas, gente, apesar de tudo isso, a alegria da realização desse sonho é muito maior do que qualquer dor. Você lembra da dor? É ela que ficou, assim, na memória? Não. Não é. Não é. Então, eu queria muito que você falasse, deixasse uma mensagem, assim, final agora, para as pessoas que vão estar assistindo, que você nem conhece, elas já estão te conhecendo, você nem sabe, essa coisa da internet é muito doida. As pessoas que vão estar aqui hoje te conhecendo, se conectando com a sua história, buscando inspiração na sua história. Assim como seus colegas, seus amigos que você foi fazendo ao longo desse caminho, que eu tenho certeza que alguns deles seguem firme nessa busca. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Que mensagem você acha que pode prevalecer nos momentos em que a gente acorda fraco, no momento em que a gente, né, tá com mais dúvida, tá com mais medo para seguir? Eu acho que assim, em muitos momentos eu me senti insegura, com dúvida mesmo, né? Se isso ia resultar na minha aprovação, né? E nesses momentos eu me apegava na fé, na confiança, assim, que um dia eu ia estar aqui e que eu ia estar vivendo o meu sonho. E quando a gente costuma colocar a medicina num potinho da felicidade, né? Tipo, a aprovação da medicina num potinho da felicidade. Mas quando você é aprovado, enfim, você percebe que a sua vida continua, as inseguranças continuam, elas só são trocadas para outras. Então, eu diria para vocês que é normal se sentir inseguro, é normal ter dúvidas, mas quando você for aprovado, você não vai se lembrar desses momentos, você vai se lembrar do que você não desistiu, que você se manteve resiliente. Porque o que eu, conversando com os meus colegas de classe hoje em dia, eu vejo que é exceção o caso da genialidade, da pessoa que, assim, sabe, já estava, eu vou passar, tenho certeza. São exceções. O que une todo mundo ali foi que, por mais que esses momentos fossem presentes na vida de cada um, de dúvida e insegurança, eles se mantiveram resilientes.
porque o sonho de ser aprovado era maior do que de desistir. Era maior, então eu diria para se manter resiliente, né, que vale muito a pena e vai valer para todos vocês. Vocês vão um dia sentir isso que eu tô sentindo, que a felicidade da aprovação supera esses momentos. É verdade. Vale muito a pena viver a dor do processo de sair do casulo. Muito. Às vezes a gente se sente uma larvinha, né, diante de alguns desafios da vida. Mas calma, toda borboleta um dia foi larva. Sim. E antes de ser borboleta, toda larva teve que passar pela sua fase apertada, dolorosa, escura, amedrontadora do casulo. Mas que fez você estar aqui. Exatamente. Eu não mudaria nenhum momento desses. Porque eles me fizeram estar aqui. Eles me fizeram... A insegurança me fez estudar mais. Me fez ter mais motivação. Então, eu não mudaria nenhum desses momentos. Eles são importantes, faz parte da vida. E eles vão continuar fazendo parte da vida depois que você for aprovado. Arrasou. Falou uma coisa muito bonita nesse fechamento. Nossa Senhora. Galera, de verdade, acho que vocês vão sair daqui hoje desse episódio com muita coisa para refletir. Tome nota dos pontos mais importantes na agenda do teu sonho. Alimente o sonho, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Andressa, obrigada demais por essa entrevista, Obrigada pelo carinho de ter vindo aqui, compartilhar. Todo mundo só enxerga o glamour da entrevista, né? Assim, ai, olha que luxo, meu sonho. Eu fiquei fazendo essa entrevista diante do espelho meses e anos da minha vida. Mas para muito além do glamour, né? Do glow que é estar aqui nesse estúdio maravilhoso, cara, tem a generosidade do se expor, do botar a cara no sol, que você também foi muito bem treinada pra isso. Eu já fui como todo mundo que tá me assistindo aí. Cara, Não botar a cara nada... no sol, assim, de se expor. Porque quando a gente se expõe, vai ter gente que vai falar assim, nossa, que menina fofa, querida. E vai ter gente que falar que metida, que insuportável, closeira. E a vida é isso. Novamente, volta no ponto que você falou. Exatamente, a vida é isso. A vida é isso, meu amor. Então, a gente tem mais é que ser feliz, fazer o que a gente tá com vontade, botar nossa cara no sol. E por mais pessoas como você, que vão lá, bancam, fazem, acontecem e depois voltam aqui pra contar e inspirar outras pessoas. Obrigada, viu? Obrigada a você, Carol, por Obrigada, tudo. de verdade. Todo foco, toda a equipe Foco, todo mundo. Muito Foi obrigada. uma honra. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser deixar um comentário pra Andressa, larga o dedo aqui nos comentários que a gente volta pra ler. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai se despedir agora, mas a temporada tá longe de acabar. Semana que vem tem episódio novo chegando. Eu não sei, mas eu acho que semana que vem é alguma colega de turma sua. Porque na sua turma tem assim... Com Uou, certeza. é foque, mas é foque naquele lugar que, meu Deus do céu, dá intriga, dá confusão, a beça. Tem um monte de foco. Essa temporada está cheio de colega de classe de Andressa, vocês aguardem. Quem sonha com a MedUERJ só vem, porque eles vão ser todos veteranos, seus veteranos em breve. Então vamos despedir daquele jeito fofo, aquele beijo, tchau, bem Barbie. Então tá, galera, beijo, tchau.